Olá! Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que é de vital importância para todos nós que buscamos viver uma vida de fé e uma vida de compromisso com Deus. Trata-se do chamado a não fugir do combate. Isso mesmo, especialmente quando nós enfrentamos as batalhas espirituais que se levantam contra nós. Você, como cristão, entenda, você está inserido como uma guerra que não é somente contra a carne e o sangue, mas uma guerra contra as forças do mal. E essa guerra, este embate, exige de você muita coragem, discernimento e, acima de tudo, fé inabalável. Assim como sabemos que existem os anjos que nos protegem, que nos guiam, saibamos que existem forças malignas que tentam influenciar aqueles que estão, digamos, vulneráveis, que estão na brecha, vivendo o pecado. E, de fato, todos nós estamos em constante combate. Tenho certeza que você já passou por isso. Poderia até relatar para mim lá no meu portal padrecleina.org.br qual foi o seu combate com a força do mal. Então é por isso que nós precisamos continuamente clamar ao Espírito Santo. Porque quando nós clamamos ao Espírito Santo, ele nos dá forças. Forças para vencer. Forças para resistir às tentações. E os perigos que enfrentamos não são poucos, não. Eles se apresentam de três maneiras principais: a incredulidade, a cegueira espiritual, a tentação. Vamos pensar um pouquinho sobre a incredulidade, que nos faz questionar a existência e o poder de Deus. Quantas pessoas que infelizmente ficam na dúvida da força que provém de Deus. Uma outra situação, a cegueira espiritual. Ela nos impede de ver a verdade. Cuide com as cegueiras em sua vida. O inimigo deseja um mundo sem fé, sem Deus, onde as pessoas vivam na escuridão. O inimigo, sem esperança, quer que fique o seu coração, sem propósito algum. Me lembro aqui de Efésios, lá em uma das cartas de São Paulo, que ele diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo, ele nos lembra que estamos envolvidos numa batalha espiritual contínua, dia após dia. E não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda, não. Resilientes, cintos cingidos, ou seja, sempre atentos diante de tudo o que está acontecendo e, sobretudo, ao nosso redor. O mal quer que você acredite que ele tem o poder, mas você não deve cair nessa armadilha. O catecismo da nossa Igreja Católica, ele nos ensina que o inimigo é um anjo caído, um ser derrotado que foi destronado por Cristo através da sua paixão, morte e ressurreição. É crucial que nós mantenhamos esta verdade em nossos corações. O inimigo foi vencido. E é exatamente por isso que ele tenta nos enganar, para que não percebamos o poder e a autoridade que temos em Jesus. Uma das armas mais comuns do inimigo é a tentação, e ele a utiliza de uma forma muito astuta. Ele nos tenta com, digamos, os 3 P: poder, prazer e posse. Vou repetir: poder, prazer e posse. São tentações as que mais facilmente nos desviam do caminho de Deus. O inimigo nos tenta buscar poder,
buscar satisfação nos prazeres desse mundo. O inimigo, ele procura e nos tenta acumular posses, acreditando que isso nos trará felicidade. Mas essas duas tentações levam à terceira, ao pecado. Como podemos resistir a essas tentações? São João Crisóstomo, um grande padre da nossa igreja, nos dá um conselho muito valioso. Preste atenção. O maior remédio contra a tentação é a oração, pois a oração nos mantém na presença de Deus e fortalece a nossa alma contra as ciladas do inimigo. Precisamos ser constantes, sempre. Oração. É através dela que nós nos manteremos conectados a Deus e receberemos a graça para resistir a essas tentações. E além disso, precisamos estar atentos para um bom discernimento. Claro, o inimigo é astuto e muitas vezes ele disfarça as suas tentações como coisas boas, por exemplo. Ele pode tentar afastar você da oração, do jejum, do serviço ao próximo, fazendo você acreditar que as suas ocupações estão demasiadas ou que estas práticas não são mais importantes. Precisamos discernir esses pensamentos. Precisamos reconhecer quando estamos sendo tentados e nos afastar daquilo que é mal. Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, ele enfrentou inúmeras batalhas espirituais em sua vida. Ele não deixou uma poderosa lição: reze, espere e não se preocupe. Sim, ele deixou esta poderosa lição: reze, espere e não se preocupe. Porque a preocupação é inútil. Deus é misericordioso, ouve as nossas orações. A confiança em Deus e a persistência na oração, elas são chaves para vencer as batalhas espirituais. Portanto, não fuja do combate. Eu digo a você que está me acompanhando, me assistindo, não fuja dos combates que você tem que enfrentar no seu dia a dia. Não deixe que o medo, a dúvida, o desânimo possa afastar você do seu combate. Seja corajoso. Nós temos tantos santos que nos precederam, santos que enfrentaram inúmeros combates. Me lembro aqui de São Miguel Arcanjo, ele que corajosamente enfrentou e derrotou o inimigo, proclamando assim: quem como Deus? Com fé, oração e discernimento, você também pode vencer qualquer batalha que se apresente em sua vida. O combate pode ser difícil, mas Deus está com você. É Ele a sua força, é Ele o seu refúgio, é Ele a sua vitória. Não tema, pois aquele que está em você é maior daquele que está no mundo. Espero que você tenha gostado desta oração e também desta reflexão, porque cada meditação nos leva à oração. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.